Fala, galera ligada no Resenha Bros, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Eu tô aqui, como sempre, com o meu carinhosíssimo Brunão. Como é que você tá, Brunão? Fala, meu rei. Fala, tropa Nintendo. É isso aí, tamo de volta. Fazer uma retrospectiva de 2021 e também o que a gente espera para 2022. Perfeito, o Brunão já começou com tudo, metendo a voadora na parede aí. Porque nesse primeiro episódio, como o Bruno antecipou, né, vamos falar um pouquinho, fazer uma mini recapitulação do que aconteceu em 2021 e focar mesmo em 2022, né, que já que está começando o ano, porque a gente tem o jogo grande logo no comecinho, né, Brunão? O negócio é bruto em 2022. Já esse mês já tem coisa importante acontecendo. Bom, uma coisa que acho que é legal falar, estava comentando com o Brunão antes da gente começar a gravar, é que 2022, de fato, tem vários jogos já planejados para esse ano, que são franquias grandes. Então, a expectativa é que seja realmente um ano muito bom para quem gosta de Nintendo Switch, quem gosta de franquias da Nintendo. E 2021, logo no começo do ano, a gente tinha expectativa para alguns jogos serem lançados, mas não tinha uma expectativa tão grande, não eram tantos jogos grandes assim, né, e tal. Mas como a gente vai ver aqui na nossa recapitulação, no meio do ano começaram algumas novidades, alguns jogos que não tinham sido anunciados e que acabaram sendo os maiores do ano, né, Brunão? Tanto que, relembrando aqui, a gente começou a apresentar muito lançamento lá em agosto, setembro e outubro, né? Lembro que a gente até comentou que outubro era o mês que ia lançar um monte de coisa. Exatamente. Então, de fato, o ano foi numa crescente. Segundo semestre melhorou bastante. Melhorou mesmo. Mas, vamos dar uma passada rápida aqui, Brunão. Deixa eu falar aqui os jogos, os grandes lançamentos da Nintendo de 2021, para vocês verem, assim, como o ano de 2021, que teoricamente era para ser um ano não tão bom, acabou sendo um ano muito bom. E como 2022 tem essa expectativa para ser melhor, a gente espera que seja realmente fantástico, porque 2021 já foi aquele negócio. Bom, começando já em 2021, teve um jogo bem interessante logo no começo, que foi o remake do Super Mario 3D World, que teve a adição do Bowser's Fury do Nintendo Switch. E esse é um jogo que eu peguei, o Brunão também jogou comigo, e basicamente, assim, o Bowser's Fury é como se fosse um outro jogo dentro, né, do próprio 3D World. Então, acabou sendo bastante coisa nova, né? Não foi só um remake, né? Foi basicamente o último Mario 3D que a Nintendo fez. Eu achei legal como eles integraram essa parte do Bowser's Fury com o 3D World que já existia lá do Wii U, né? Achei bem bacana. Sim, mas bastante interessante. Aí, em março, teve o Monster Hunter Rise, que é um dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch. Se você, assim, pegar os jogos que não são franquias Nintendo, né? Não são da Nintendo mesmo. O Monster Hunter Rise está ali entre os mais vendidos, então foi um belo de um sucesso que fez esse jogo, da franquia Monster Hunter, que você caça os monstros e tal. E ele teve a adição daquele Wire Bug, que fez com que o jogo, que ele já é de mundo aberto, ele ficasse um pouco mais fácil e dinâmico de ser explorado. Então foi um jogo, logo no comecinho do ano, também com bastante sucesso, né, Brunão? Sim, uma franquia também sempre importante mencionar, né? Mesmo que não seja exclusiva da Nintendo. Até foi, né? Era exclusivo, não é exclusivo da Nintendo, mas esse jogo era exclusivo e depois foi lançado, acho que para PC. Ah, entendi. Esse título em específico, você disse. Exatamente. Entendi. Então, até por isso que fez tanto sucesso as vendas no Switch, né? Bom, depois, Brunão, teve em dia 30 de abril o New Pokémon Snap, que a gente jogou junto recentemente. Isso. Eu acabei não comprando esse título ainda, mas eu joguei com o Pedrão e, assim, gostei bastante de como eles fizeram essa releitura do lado Pokémon Snap original do Nintendo 64. A ideia segue muito parecida, mas claro que adicionaram algumas interações a mais com os Pokémons e com o cenário. Fora o gráfico contemporâneo também ajuda, né? Então, assim, gostei bastante do título também. Um jogo que acho que também lançou em hora boa, porque ali a gente, no Brasil, pelo menos, ainda estava numa situação não tão boa de pandemia. É um jogo relax, pra você ficar em casa, totalmente, né? Totalmente. Então não é aquele super jogo que vai ter, nossa, competição, mas é um jogo bem da hora. Ele é como se fosse imagina um Smash Bros, um ritmo do Smash Bros ao contrário, como se fosse um passeio, Pokémon Snap, basicamente. um passeio. Exatamente, Brunão.
Aí, já em maio, chegando mais próximo do meio do ano, a Nintendo relançou os jogos, o Famicom Detective Club, The Missing Her, e Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. São 2 jogos que eram jogos Telltale, desses de investigação, que na verdade foram lançados para o Famicom. Então, quer dizer, era o NES do Japão, jogo bem, até meio underground pra gente aqui do Ocidente. E aí a Nintendo fez um reboot, assim, né? Um jogo totalmente com a história parecida, mas modernizado para os dias de hoje, né? E uma franquia da Nintendo que ela resgatou lá do fundo do baú, hein? Porque esse aí é antigo. Sinceramente, eu não conhecia. Exato. Aí, também em maio, no dia 21, teve o Miitopia, Brunão, que é um RPG da Nintendo que você usa os Mis para jogar e que tinha tido primeiro pro 3DS. Então, era um exclusivo do 3DS e depois veio pro Switch. Depois, Brunão. E aí depois, em junho, dia 11 de junho, tivemos o lançamento do Game Builder Garage. Que é aquele jogo que é para você fazer o seu próprio jogo dentro dele. Ele traz algumas coisas como se fossem princípios básicos como se fosse uma engine já para você não precisar programar o jogo, mas você que cria a física dentro do jogo, tal, dá para fazer jogos de vários tipos, 3D platform, um jogo de corrida, e o legal é que dá para compartilhar online, e as pessoas jogam jogos que os outros fizeram. E imagino que seja uma sandbox de jogos. Exatamente, e é legal porque cada um faz um jogo, e óbvio que o que aconteceu, que foi bem interessante, foi que um monte de gente recriou jogos que existem dentro do Game Builder's Garage. E aí você tem lá dentro, dá pra jogar, é muito maneiro. Muito bom. E aí em seguida, ainda em junho, no dia 25, teve o lançamento do Mario Golf Super Rush. A gente até comentou no final do ano passado os DLCs que vieram para esse jogo. Eu tenho curiosidade de jogar, eu gostava do Mario Golf no GameCube. Título interessante também. E uma coisa interessante desse Mario Golf, só uma pequena adendo, Brunão, é que foi um jogo também anunciado ali, se eu não me engano, em março, abril. Foi um jogo assim, foi anunciado poucos meses antes de lançar. Então foi uma dessas novidades, uma dessas coisas que ninguém estava contando para 2022 e apareceu. Na verdade, assim, foi 2021, né? Isso aconteceu mais 21. De uma vez, eu acho, né? O lançamento aconteceu poucos meses depois do anúncio. A gente vai ver, tem outro jogo aí que também foi assim, né, Bruno? A gente sabe muito bem, jogamos muito. Quem escuta o Resenha Bros já sabe. Bom, depois teve o Monster Hunter Stories, Wings of Ruin, que aí já foi em julho, no dia 9. E esse jogo é um jogo do Monster Hunter, mas ele tem uma pegada bem parecida com Pokémon. Então, aliás, ele é meio parecido com o que a gente vai ver em 2022. Agora, a ideia dele é um pouco parecida com o Pokémon Legend Arceus. É um jogo de Pokémon, mundo aberto, mas não é naquele top-down perspective, né, dos Pokémons clássicos, né? Então, um jogo também exclusivo para Nintendo Switch e que o original, o número 1, era do 3DS. Aí também veio essa versão pro Switch. Aí no dia 16 de julho, ainda, né, no mês ali que é o verão do Hemisfério Norte, que tem bastante procura, teve o The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que nada mais é que o jogo que já tinha lançado pro Wii, mas a versão pro Switch, que é legal, o gráfico achei que ficou bem interessante. Eu joguei, é que pra mim ficou um pouco, depois do Breath of the Wild, eu não consigo mais jogar o Zelda original, assim, pra mim é legal, mas não chega nem perto. Então eu gostei, eu joguei. Eu queria jogar esse título porque eu não joguei o original do Wii, mas acho que eu só compraria se entrasse em promoção. Exato. E esse aí eu achei o seguinte, só dando um mini pitaco antes da gente passar. É legal, ficou bom, gráfico e tal, mas os controles não ficaram iguais o do Wii. Acho que sofreu um pouco com isso. A adaptação, né, para um console que é híbrido. Depois, Brunão, teve o Pokémon Unite, lembra que você até chegou a jogar? A gente ficou Sim, joguei algumas partidas para conhecer, apesar de não ser o gênero assim de jogo que eu tô acostumado, mas gostei da ideia, o fato dele ser gratuito e ser cross-platform com mobile também achei bem interessante. Aquele jogo... Quem sabe se eu tivesse uma fila de jogos para jogar menor, eu até passaria mais tempo nele. Só lembrando que é aquele jogo de Pokémon estilo LoL, né, vamos dizer assim, basicamente. Isso.
Com times de muito, 5 assim. jogadores. Só que mais simples também. E Depois, aí, no dia... em agosto, dia 27 de agosto, No More Heroes 3. Que aquele jogo que já tinha tido os 1 e 2 pro Wii, né, Brunão? Não sei se você tá lembrado. Eu não joguei essa franquia. Eu também não joguei, mas é um jogo que teve ali seus 2 primeiros, o No More Heroes 1 e 2 pro Wii. Ele fazia bastante uso do Wii Remote, porque no jogo você tem uma espada que ataca com a espada, então fazia sentido com o Wii Remote. E aí teve esse novo jogo pro Switch, exclusivo do Switch, e ele foi mais ou menos bem recebido. Parece que a parte da ação do jogo é boa, mas o overworld, o jogo para você explorar ali, ficou bem aquém dos jogos atuais. No dia 9 de setembro teve Pokémon Evolutions, mais um game para também mobile do Pokémon. E no dia 10 de setembro, WarioWare Get It Together, que a gente jogou a demo, né, Brunão? Isso, a gente baixou a demo. Eu fiquei surpreso assim, com a criatividade dos minigames. Na verdade, são microgames que eles duram tipo 10 segundos. Você tem que estar muito ligado para fazer uma boa pontuação. Uhum. Assim, gostei da ideia para jogar casualmente. Não sei se eu pagaria um full price nesse jogo. Mas achei a ideia legal. Ele tem um preço de, se eu não me engano, Brunão, só para complementar isso que você falou, ele não tem aquele Eu sinceramente não lembro cheio. Se ele é 300 ou é menos. Ele é menos, ele é 200, ele é entendi. R$250, se eu não me engano. Entendi. Não que seja pouco dinheiro, mas exato, menos, já não é menos mal para um jogo de microgames. Né? Exatamente. Depois teve o Super Monkey Ball Banana Mania, que era um jogo ali que fez muito sucesso na época os jogos de Super Monkey Ball na época do GameCube. Sim, eu lembro desse título. Um jogo 3D platform que o macaco dentro de uma bola, você tem que levar ele até o final do percurso. Ao invés de você movimentar o boneco, você movimenta onde ele está, né? O chão, vamos dizer assim. Daí você inclina para um lado para o outro e ele vai rolando. Eu lembro que você tinha que controlar o rolar da bola, né, em cima dos caminhos, né? Nas fases. Isso, bem isso. E depois, Bruno? E aí, em seguida, no dia 8 de outubro, para mim, o que foi o grande lançamento do ano foi o Metroid Dread, que a gente jogou, nós dois jogamos aí a exaustão, praticamente. Nós dois coletamos 100% dos itens, e nós dois estamos no segundo gameplay. No hard então, mode, hard mode, coisa vai longe. Jogo fantástico. A gente comentou bastante. Sim. Eu acho que é interessante falar sobre o Metroid Dread, só que ele também foi um jogo que não estava previsto no começo de 2021. Sim, mais um, exatamente. E aí acho que foi no meio do ano ele foi anunciado, né? Porque seria... a gente acompanhou, teve vários trailers, teve os textos do site. Foi um hype gigante. Criar um hype na medida. E mesmo com o hype lá em cima, não decepcionou, né, Brunão? Baita jogo, pra mim o melhor também. Foi demais, um dos melhores jogos 2D que eu já joguei, sem dúvida. E um outro título de final de ano da Nintendo, bem importante, que sempre vende bastante, que foi o Mario Party Superstars. Eu não cheguei a pegar, mas pelo que eu dei uma boa pesquisada, ele fez uma coletânea ali dos 3 primeiros Mario Parties em relação a tabuleiro, jogos, e a parte dos visuais, do gameplay, é bem parecido com o Super Mario Party, o primeiro Mario Party pro Switch. A gente comentou que no Superstars a Nintendo tentou trazer um pouco mais dos elementos clássicos, mas por outro lado criticaram a quantidade de mapas era pequena. É um jogo, acho difícil essa franquia se renovar muito, sabe? Acho que teve tanto jogo, né? É difícil. Tá um pouco esgotada, Mas é um jogo bem relevante, porque se bobear... Sim, sem dúvida. Bobear não, ele vendeu mais que o Metroid Dread, que é um jogo bem família. Sim, assim, o Metroid ainda é mais específico. E do Mario Party é mais familhão, assim, né? O Metroid Dread tem os monstros e tal. Não é tão para todas as idades, assim, vamos dizer. Ele não é tão amigável. Exato, Brunão. Não tem o Mario, né, pô? Pois é um tema mais sombrio, fica mais específico, não tem jeito. Mas é muito bom, a gente recomenda. Sim. Aí depois teve, no dia 12 de novembro, o Shin Megami Tensei 5, que é um jogo RPGzão clássico
e bem complexo, difícil. Eu não jogo RPG, mas pesquisei e li que é bastante complexo, as batalhas são bem difíceis, envolve muita estratégia e tal, e um jogo que foi até bem recebido também, para quem curte bastante esse gênero. E aí, por fim, né, Brunão? Teve os relançamentos do Pokémon Diamond e Pearl na versão Brilliant Diamond e Shining Pearl. Renomearam como Brilliant Diamond e Shining Pearl. A gente comentou anteriormente também, como é que eu vou dizer, reações positivas e negativas pelo que a gente viu no trailer, né? Uhum. Gráfico parece um pouco aquém, né? Pelo menos no trailer. Pelo fato de eles estarem pegando o jogo antigo. Muitas inovações também, muitas inovações só de customização do personagem, nada muito profundo assim no gameplay, sabe? Eu esperaria o Arceus como um grande lançamento em vez desse remake do Diamond e Pearl. Com certeza. Se tratando da franquia Pokémon. Já deu o gancho maravilhoso aqui pra gente começar a falar então dos lançamentos de 2022, já que a gente já tá aqui gravando esse episódio no dia 16 de janeiro, já temos umas semanas desde que o ano começou, e justamente o primeiro jogo grande do ano, e que com certeza é um dos maiores lançamentos do ano todo, que vai ser no dia 28 desse mês, janeiro, é o Pokémon Legend Arceus, né, Brunão? Sim, esse foi um título que a gente comentou em mais de uma ocasião ano passado. Os trailers sugerem uma semelhança com Breath of the Wild, assim, pelo estilo de você poder explorar, você usar meios de locomoção, que no caso tem Pokémons que navegam, que voam. Tem diferentes áreas para você percorrer. Então é como se fosse um open world do Pokémon. Eu acho bastante promissor, eu quero comprar esse jogo para ver se atende mesmo essas expectativas. Exatamente, também. É um jogo que promete quebrar vários padrões assim da franquia Pokémon. Ele promete ser inovador. Que a franquia do Pokémon também, assim como você falou do Mario Party, Bruno, acho que a gente pode dizer, é uma franquia que vende muito bem também e tal, mas era uma fórmula que estava se repetindo bastante. E aí esse jogo... concordo. Ele não é um spin-off, que nem, por exemplo, o Pokémon Snap. Ele é um jogo Pokémon, daqueles que você captura o monstrinho e tal. Tem aquelas premissas básicas de um jogo de Pokémon, mas de uma maneira diferente, mais moderna, um pouco até mais adulta, a gente pode dizer. E então promete ser bastante importante. Mesmo que não seja um super jogo, ele vai ser importante, pelo menos para a franquia Pokémon, para quebrar esse padrão. Eu acho que vale a pena jogar para, ao menos, ver como que essa inovação combina com a série do Pokémon. Se teria um efeito parecido com o Breath of the Wild teve em Zelda, acho que é um tópico interessante pra gente acompanhar. Sim, com certeza. E a gente vai jogar, então a gente vai falar para vocês se vale a pena ou não. Bom, depois tem o Triangle Strategy, já no mês de março, no comecinho, dia 4. Pra quem não tá lembrado, é um nome bem esquisito o nome desse jogo. Esse jogo é o RPG tático da Square Enix, que é o sucessor espiritual do Octopath Traveler, aquele jogo que fez bastante sucesso como exclusivo do Nintendo Switch. E aí, então, eles fizeram... Esse jogo não é exatamente a sequência do Octopath Traveler, mas ele tem um gráfico parecido, tem o fato do jogo ter ali também um visual parecido, e a história também é um pouco semelhante. Então, por tratar de um RPG também, é basicamente um sucessor espiritual, como eu disse, né? Não exatamente uma sequência. Então, é um jogo que também tem bastante gente de olho. Depois, Brunão, no dia 25 de março, qual que é o jogo que vai vir? Mais um jogo muito aguardado também, que é o Kirby and the Forgotten Land. Também comentamos o trailer dele. É um jogo 3D, platform do Kirby. Depois de muito tempo, eu não lembro nem qual foi o último jogo 3D do Kirby. Então, eu até dei uma pesquisada, Brunão, só para complementar, que o último foi o Kirby Blowout Blast, que era um jogo para 3DS, que era meio que numa pegada Super Mario 3D World, sabe? Era 3D, mas aquele 3D bem linear. E aí, antes disso, um jogo para console de casa mesmo, o último 3D, de fato, do Kirby tinha sido em 2003, que era o Kirby Air Ride pro GameCube. Eu me lembro desse jogo, mas era outra temática, né? Totalmente diferente, jogo de corrida.
Eu cheguei a alugar esse jogo, eu me lembro. Era legal. Mas, enfim, agora é uma proposta bem mais parecida com os jogos 3D do Mario. E pelo trailer eu gostei do que foi apresentado, o mapa, os inimigos. E para mim a única assim, ressalva é pensar o seguinte: seria bom esse jogo ficar muito parecido com os jogos do Mario? Ou seria bom eles conseguirem usar um pouco dos elementos do Mario, mas tentar trazer mais coisas de Kirby para não parecer uma cópia de um jogo 3D do Mario, isso que eu quero dizer, sabe? Até para não concorrer, né? Exato. Tipo, mas eu entendo essa ressalva e acho que uma coisa que eu achei interessante, que acho que vale comentar, é que no último trailer mostrou que o Kirby vai ter algumas... como é já clássico em jogos do Kirby, que ele tem vários poderes diferentes, né? Então ele pode ter a espada, ele pode, né? Enfim, tem vários... sim, tô lembrado. Os especiais, vamos dizer assim, né, do Kirby. E isso, de certa forma, se encaixa muito bem, porque se a gente pensar, o último jogo 3D do Mario, né, original, foi o Odyssey, né? E ele tinha basicamente isso, né? Qual a premissa maior do jogo, do Super Mario Odyssey? Você usa o chapéu para virar o inimigo, e aí, ou seja, você tem uma infinidade de poderes, né? De movimentos diferentes. E é interessante que originalmente o Kirby é que copiava os inimigos, né? Exato, isso que eu tô... Agora o Mario copia e o Kirby, como é que vai ficar o Kirby? Exato, mas então... o Kirby copia o Mario que copia os inimigos. Brincadeira, não sei, vamos ver como é que vai ser. Acho que o Kirby vai engolir o Mario no começo do jogo e ele vai virar o Mario. aí vai ser o plot twist. E aí o Kirby vira o Mario que usa o chapéu. O Kirby joga o chapéu do Mario. O Kirby engole o Mario e ele joga o chapéu do Mario que copia os inimigos. Não, tô indo longe demais isso aqui. Mas o fato é que o jogo do Kirby ele vai poder ter vários poderes, assim como o Mario Odyssey tem vários poderes também nesse último jogo. Então, o ponto que eu queria chegar é que faz sentido ter um jogo 3D do Kirby e ele utilizar essa mesma premissa. Mas eu também concordo com vocês. Vamos ver se ele vai ter personalidade suficiente para se destacar como um outro jogo. Essa foi uma boa palavra. Mas acho que vai ser um bom título, sim. Mas o jogo parece ser muito legal, né? Os cenários, inimigos, assim, eu fiquei com bastante vontade de jogar. Aquela cidade abandonada, eu gostei do tema, acho que vai ser legal. Depois, Brunão, no outono brasileiro, porque eles colocam como data o Spring de 2022, que é a primavera lá no Hemisfério Norte, vai ter o Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp, que a gente até tinha comentado, né, Brunão, o ano passado, na verdade, esse jogo tava... A data inicial de lançamento era o final de 2021, mas ele foi postergado. E agora, vamos ver, se não tiver mais atraso, é para ser lançado agora antes do meio do ano, né? O Kirby vai ser lançado ali em março, depois deve vir esse jogo ainda antes de ainda junho, sem uma data específica. Exatamente. É um jogo tático, que você usa ali tanques de guerra, né? Como se fossem armas militares, né? Para fazer o jogo tático ali. E é um jogo que originalmente foi lançado para o Game Boy Advance, por isso que ele tem esse nome, Advance Wars. Então, teve o 1 e o 2, e eles estão fazendo um reboot desses dois jogos para o Switch, com gráficos totalmente novos, e também com algumas melhorias, por exemplo, para você poder jogar online e tal. É um joguinho que quem jogou no Game Boy Advance disse que era muito legal, que era bem bacaninha, assim. Uma franquia que também estava esquecida pela Nintendo e ela ressuscitou agora. Bom, e o próximo título, também sem uma data específica, é o Bayonetta 3. A gente comentou o trailer aqui no final do ano passado. Bom, o trailer é bem maluco, assim, começa com uma cena de um grupo de soldados lutando contra um monstro e nada que eles atiram surte efeito, e aí aparece a Bayonetta com as magias dela. Mas, enfim, é um título que foi anunciado em 2017, mas, na verdade, só, assim, revelado mesmo que existiria esse novo título de Bayonetta, mas não teve mais informações durante um longo tempo. E aí, só no passado que a gente teve o trailer. E é uma série que ela cresceu muito na Nintendo na época do Wii U.
Então, tem muitas expectativas para esse próximo lançamento no Switch. Exatamente, até porque sempre gera expectativa, porque o Wii U foi um console que vendeu menos. Então, quando vem a primeira vez, né, uma franquia que fez sucesso no Wii U, vem pro Switch, gera essa expectativa alta para ver. A tendência é que venda bem mais. Venda mais, exato, faça ainda mais sucesso. E é um hack and slash, né, um jogo daqueles de bastante ação. Bom, Brunão, aí tem um jogo que tá, assim, a janela dele é segunda metade de 2022, mas a gente também não tem data específica ainda para ele, que é o Marvel's Midnight Suns. É um RPG tático com um tom mais sombrio, assim, né? Não é aquele jogo de super-heróis tão bonitinho e tal, e que com personagens da Marvel, mas a gente só sabe, basicamente só teve um teaser, né? Que mostra um pouquinho de história, mas nada a fundo de gameplay. Então, por enquanto, mais misterioso esse jogo. Temos menos informações. Bom, em seguida, previsto para 2022, mas sem nenhum detalhe da data ou época do ano, é o jogo das Tartarugas Mutantes Ninjas, né? O Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. É um clássico, esses jogos beat'em ups das Tartarugas Ninjas. Eu lembro de ter jogado uma demo lá no GameCube, era bem legal. E era para ter sido lançado em 2021, mas foi adiado para 2022 ainda sem uma data. E não tem muitas informações, mas é interessante que ele está sendo desenvolvido pelos mesmos criadores do beat'em up Scott Pilgrim, que foi bem aclamado pelo público. E o gráfico segue o estilo 16 bits, é o melhor estilo do Super Nintendo. Exatamente. E, parece ser bem legal esse joguinho Tartaruga Ninja. Esse é bem aquele jogo para pegar a nostalgia. Quem lembra de jogar beat'em ups em arcades, né? Que beat'em ups é um gênero muito de arcades, né? Um clássico. Cara batendo naqueles botões lá com tudo, com a mão fechada, assim. Colocando ficha na máquina, lembra? Exatamente, clássico. E no balcão comprar ficha. Nossa, era muito maneiro. E aí quando você ganhava umas fitinhas, também lembra disso? Lembro. Quando você ia bem no jogo, você ganhava umas fitinhas, você trocava por prêmios. Isso, você trocava por bonequinho. Era... Muito clássico. Muito bom. Depois outro jogo que também tem janela de 2022. Os próximos aí já não tem exatamente a data específica, né? É um jogo que eu queria falar, que é um jogo indie, que é o Sports Story. Porque assim, teve o jogo Golf Story, que é um jogo indie que fez muito sucesso no Switch. E ele é um jogo que você... É como se fosse um jogo de golfe da época do Game Boy Advance, né? Só que a grande pegada dele, ele tem uma pegada RPG. Como tinham esses jogos na época? O jogo, por exemplo, de Mario Tennis pro Game Boy Advance. Eu tava pensando nisso, exatamente. Eu joguei, ele tinha esse aspecto nele. Você entrava na partida de tênis, mas quando você saía, era um RPG top-down. Assim, né? Exatamente, Bruno. É exatamente isso. E esse jogo, ele vamos dizer assim, ele se baseou bastante nesses clássicos aí, nesses jogos que misturavam um pouco de RPG, um pouco de jogo mesmo, de gameplay ou de tênis, ou de golfe que tinha, né? Mario Golf e tal. E daí foi criado o Golf Story. E agora tem a sequência dele, que está prevista para 2022, que é o Sport Story. Que além de golfe, então vai ter golfe e outros esportes juntos. Mas o grande lance desse jogo é que, assim, você, no jogo original, no Golf Story, você jogava golfe e aí as outras coisas que você fazia no mundo RPG eram pequenas missões que você usava a mesma mecânica do golfe, mas você não estava exatamente, por exemplo, rebatendo uma bolinha de golfe no buraco. Às vezes era, você tem que limpar o lixo que ficou no campo. Aí você tinha que rebater o lixo para fora do campo, sabe? Umas coisas assim, desse tipo. Eram vários outros cenários, outras historinhas para você utilizar a mesma mecânica que você usava nas partidas. E é um joguinho também, assim, 16-bit, né? Com aquele visual mais retrô. Mas fez muito sucesso original e o Sport Story promete ter vários esportes, no caso, não só o golfe, né? Golfe, futebol, enfim. É engraçado que eu achava que esse gênero ele tinha meio que desaparecido, sabe? Depois daquele Mario Tênis, eu não tinha visto mais nada desse tipo. Então, mas ele meio que sumiu. Ele meio que sumiu e justamente a ideia do Golf Story foi exatamente essa. Foi assim, vamos reviver aquele gênero, que era maneiro. Basicamente isso, né? E aí
claro, tem toda a personalidade do próprio jogo também. Bom, depois, Brunão, um outro jogo bem importante para Nintendo. Sim, mais um que tivemos mais informações no final do ano passado, né? O trailer, o Splatoon 3. É um jogo que cresceu muito desde o primeiro lançamento, que foi no Wii U. A ideia do level design agora é permitir mais exploração, não só o combate ali naquela área delimitada para você jogar a tinta. E apresentar um pouco da história também. Nesse mundo desse jogo, os moluscos, né, acreditavam que todos os mamíferos estavam extintos, mas eles voltaram a aparecer e chamar a atenção dos habitantes. Então, assim, parece que eles pegaram aquela receita original e acrescentaram mais exploração, mais história. Parece promissor também. Tem um pouquinho de mudança na ação também, alguns movimentos novos, só para não ficar tudo igual. Mas assim, eu não joguei Splatoon, mas é um jogo que fez muito sucesso. E com certeza essa também é aquele jogo assim que eu já precisava jogar. E aí quando eu soube que ia ter o terceiro, eu falei, beleza, vou esperar o terceiro e já pego pra... Eu cheguei a jogar o 2 na casa de um amigo, mas a gente só entrou numa partida online para conhecer o jogo mesmo, que eu nunca tinha jogado. E pareceu bem focado nisso mesmo, um jogo bom de multiplayer online. Eu não tinha visto como aquilo teria uma história, uma outra mecânica de exploração. Então vai ser bem interessante nesse terceiro jogo ver como que isso vai ser implementado. Exatamente. Mas acho que é bem isso mesmo. O Splatoon tem essa pegada de multiplayer online, mas é legal quando eles pegam esses jogos que já têm esse foco e deixam o jogo mais completo, né? Fazem um single player também maneiro. Bom, aí no Natal de 2022, Brunão, tem um jogo que não vai ser exclusivo para o Switch, mas é um jogo que faz muito sucesso nos consoles da Nintendo, que é o Sonic, e no caso é o Sonic Frontiers, que a gente também só teve um teaser, não teve nem gameplay ainda para saber como vai ser o jogo, mas é um jogo de Sonic mundo aberto. Então, primeira vez que Sonic vai estar num jogo mundo aberto. E só por essa premissa... Né? Exato, mas só por essa premissa já chama muita atenção, né, Bruno? Sim. Acho que vale até o comentário que a gente fez pro Arceus, só que agora para a franquia do Sonic. Depois que o Zelda foi pro Open World e deu muito certo, acho que tem outras franquias tentando também. Sim. Né? Porque, claro, Open World já existia, o gênero e tal, mas o fato de você pegar um gênero que não era Open World e transpassar para o Open World tão bem quanto foi essa migração do Zelda, abriu o olho de outros desenvolvedores, né? Sim, faz todo sentido. E no caso do Sonic, acho que é interessante porque, assim, o Sonic é um jogo que fazia muito sucesso no 2D, era, né, Sonic e Mario, assim, eram jogos, eram os dois principais personagens de videogame na época. Só que a transição do Mario pro 3D foi muito boa, muito bem sucedida, e pro Sonic tem alguns jogos melhores do que outros, mas nunca chegou a fazer tanto sucesso quanto fizeram, por exemplo, os jogos 3D do Mario. Então existe uma expectativa para ver como vai ser agora esse novo salto também do 3D pro Open World. Será que vai fazer mais sucesso? Como é que vai ser, né? Então, muitas perguntas, assim. E a gente, como teve pouco trailer, tem poucas respostas até agora. Vamos ter que esperar um pouco mais. Sim, vamos ter que esperar mais. E aí deixando Bruno, o melhor pro final, né? 2022 também é o ano previsto para a sequência do Legend of Zelda Breath of the Wild. Então, em algum momento desse ano, vamos ter o lançamento do Breath of the Wild 2. Ainda não tem nome, né? A gente acho que aí o Pedrão pode... É uma sequência. Eles não anunciaram nem o nome do jogo ainda, mas eles estão prometendo que vai ser em 2022. A gente acredita na Nintendo. Acho que o mais provável, dado o número de informações que a gente tem até agora, e por ser um lançamento tão grande, é que ele seja lançado no Natal, no final do ano ali, né? As vendas de Natal. Mas, cara, esse jogo, assim, a gente vai falar muito dele ainda esse ano, porque provavelmente teremos novidades, né? Mas assim, é difícil da gente falar dessa sequência sem falar do primeiro. E o primeiro, pra mim, foi um jogo que, cara, mudou, assim, a maneira como eu jogava videogame, assim, porque
Eu nunca tinha jogado um jogo open world desse jeito. E eu já tinha jogado vários jogos de Zelda, mas eu não era tão fã quanto o Brunão, quanto o Fefeu. Tipo, eu achava legal, mas eu não conseguia me sentir tão conectado com o jogo, assim, achar o jogo, nossa, que jogo maneiro, caraca. E o Breath of the Wild, pra mim, foi não só um jogo que trouxe pra mim essa vontade, eu amei, gostei muito do jogo, como pra mim, eu considero o melhor jogo que eu já joguei. Porque é um jogo muito incrível, assim, em vários aspectos. Eu adoro, assim, de paixão esse jogo ali. Ele é muito completo. Tudo que você pensa desse jogo foi muito bem feito. Isso que é legal. Todos os aspectos dele, né? E você se perde dentro daquele mundo, parece que você tá dentro do jogo, assim. Pra mim é um negócio, cara, impressionante, assim. Eu lembro de vários lugares. Ele é rico de detalhes e é muito grande. Então, a geografia e tudo que você encontra dentro do cenário do jogo faz parte da experiência. Você encontrar uma coisa diferente num lugar ali que você nunca tinha visto. E o jogo é tão grande, tem tanta coisa para você explorar que, cara, parece que você ele é sem fim, assim. Você pensa assim, pô, já vi tudo que tem. Daí você encontra um lugar novo, uma quest nova, e é um negócio muito interessante. Sei lá, tem um esqueleto de uma baleia num lugar que você nunca tinha entrado. É muito doido, é muito... E assim, que da hora desse jogo, eu lembro que logo no comecinho, Brunão, eu tinha acabado de começar a jogar. Tava eu, você e o Fefeu lá no Rio de Janeiro, que a gente foi passar Réveillon lá e tal, e a gente ligou pra jogar. E aí teve uma hora que tava eu e o Fefeu, eu tava explorando lá um lugar do jogo, ou o Fefeu tava, eu acho, ele que tava jogando. E aí ele ia escalar uma pedra, e começou a chover, e o Link tava escorregando. Aí o Felipe falou, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo escalar essa pedra, eu fico escorregando. Aí eu falei, porque tá chovendo e a pedra escorrega. Aí ele falou, cara, que genial isso. E aí eu falei, cara, uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo é que ele usa, sei lá, regras básicas da física ou lógicas simples que qualquer pessoa consegue entender para você realizar os desafios e entender o que tá acontecendo no jogo. Então, você tá com... o Link começa a passar mal, que você tá no meio do deserto, é porque tá com calor, entendeu? E o ambiente fica muito interativo por essas regras que você falou. Você tem que pensar nisso também na hora de jogar. E aí você fica imerso naquele mundo. Isso que acho que, na minha opinião, é a grande qualidade desse gênero, Open World. É como se o mundo fosse real mesmo, né? Porque as coisas todas se comunicam, todas fazem sentido. Você tá chovendo, você tá com um objeto de metal em você, cai um raio em você, porque o metal atrai eletricidade. Sim, atrai muito eletricidade. Bem pensado. São várias pequenas coisas assim mas são questões que são lógicas, entendeu? É claro que tem um pouco de exagero, né? Por exemplo, não vai cair um raio em você se você tiver com uma espada na mão, é pequena a chance. Né, no meio de uma tempestade. Mas você entende a lógica, esquece, fica fácil de guardar, porque é uma coisa que faz sentido no nosso mundo também, né? Isso que é achei muito legal desse jogo. E assim, ele foi um jogo revolucionário, tanto que recentemente a IGN resolveu fazer a lista dela completa dos 100 melhores jogos da história, segundo ela já tinha feito, de tempos em tempos eles atualizam, e colocaram o Breath of the Wild como número 1. E pra mim também é meu jogo número 1. Assim. Pode ter outros jogos que até talvez goste mais, queira jogar mais, tenha jogado mais, mas, cara, pra mim foi um jogo muito absurdo. Então, saber que tá vindo uma sequência em 2022, com um pouco de informações que a gente tem, pra mim já é muito... Eu nem fico pensando assim, nossa, será que o hype vai ser muito grande e aí a galera não vai curtir tanto, porque para mim, só de ter mais um pouco dessa experiência de Breath of the Wild vai ser fantástico, porque o jogo é muito maneiro. Eu compartilho tudo que você falou, assim, eu também concordo. E só, assim, uma visão um pouco complementar é que eu tinha jogado já outros títulos Open World antes do Breath of the Wild, mas de jogos não Nintendo, tipo The Witcher 3, eu tinha jogado jogos de Assassin's Creed, eu joguei. E o interessante é pensar o seguinte, por exemplo, o segundo jogo de Zelda que eu mais tinha jogado era o Wind Waker, lá no GameCube, e também o remasterizado dele para Wii U. E ele já tinha um pouco desse elemento de exploração. Você podia pegar o seu barco e explorar as ilhas do Great Sea. Mas era um pouco diferente, porque você não interagia tanto com o mapa,
E você ainda tinha uma ordem correta para fazer a maioria das quests, das ações que você tinha que fazer, elas tinham uma ordem mais pré-definida. Então você poderia até chegar numa outra ilha, mas você não conseguia avançar ali, você tem que voltar pro ponto, digamos, que era correto, né, para aquela etapa do progresso da história que você tá. Mas aí quando você muda para um gênero open world mesmo, igual foi o Breath of the Wild, você tem muito mais escolhas, o jogo fica menos linear. No Breath of the Wild você pode enfrentar as Divine Beasts em qualquer ordem. Você pode parar a main quest, fazer algumas side quests e voltar. Você pode também se teletransportar entre os shrines. Isso é muito, muito típico de open world. No Witcher você acha placas que você pode... você encontra uma placa nova, você pode se transportar dela para outro lugar que você já visitou. Então, E aí o que aconteceu? A Nintendo, ela pegou esses elementos e colocou com a qualidade que eles têm, um alto nível de qualidade que eles sempre trabalham, e com a temática do Zelda, e na minha opinião eles fizeram isso com perfeição. Tem todo aquele universo do Zelda, o combate que é muito bom, toda essa... Inclusive a exploração, eles foram até além do que esses outros jogos que eu comentei, porque você escalar as paredes e pedras quase que na vertical, você não conseguia fazer nesses outros títulos. A questão também do molhado, você escorregar, o raio, isso não tem. Claro que cada jogo ele vai ter um enfoque um pouco diferente do outro, mas a Nintendo não simplesmente pegou essa receita e copiou no Zelda. Ela pegou esse gênero, mas fez a interpretação dela e ficou um resultado assim genial. Dá pra você passar tranquilamente de 100 horas nesse jogo. Tem muita side quest, tem muita coisa no mapa pra você encontrar. Os shrines tem alguns que são muito desafiadores. Então é muito completo o jogo. E espero que siga assim na sequência. Essa sequência que vai ser apresentada esse ano. Exatamente. Na sequência, só para dar, já que você deu o gancho, né? O que a gente sabe até agora é como se acontecesse depois dos eventos do Breath of the Wild. Tem algumas cenas que a gente viu em trailer que se passa no que parece ser o mesmo Hyrule que acontece o primeiro jogo, só que acho que ele vai estar modificado, porque a gente vê alguns inimigos diferentes, né? Alguns inimigos novos. Talvez, não sei se vai ter shrines, se tiver, talvez esteja em lugares diferentes, né? Isso a gente vai ter que esperar para ver. Mas aí vai ter a parte que é como se fosse um outro mundo, que pouca informação que a gente tem, mas parece são ilhas flutuantes, talvez em cima de onde é o Hyrule do primeiro jogo, e ali é como se fosse um outro mundo ali para você explorar, né? Tem várias ilhas com vários... A gente vê alguns personagens, tem algumas construções grandes, então a gente não sabe se vai ter uma espécie, são shrines, se são templos, como é que vai ser? A gente nem sabe se vai ter shrine mesmo, se vai ser templo, mais parecido com os Zeldas originais, né? Se vão ser templos maiores e tal. Mas outra coisa que a gente viu, que a gente já tá sabendo, é que, como tem no primeiro jogo a Sheikah Slate, né, Brunão? É assim que fala, não lembro. Sim, que é o... Isso. É a sua... Quase como se fosse o seu... Quase como se fosse um smartphone, assim, para você ver o mapa, para você controlar, escolher quais poderes você vai usar, a bomba, o magnetismo. Serve também para você emergir os shrines quando você encontra eles. Uma das principais funções, como o Brunão disse, são esses poderes. Então tem o do magnético, aquele que é o stasis, né, que para o objeto. O de gelo também. O de gelo. E aí, nessa sequência, a gente viu que esse Sheikah Slate ele vai ser substituído pelo braço do Link. O braço do Link vai ser como se tivesse como se ele tivesse sido possuído, ou sei lá, como ele tivesse sido contaminado, e ele tem esses poderes, só que são uns poderes diferentes. Então a gente viu no trailer, tem um que é como se fosse o stasis, só que ao invés dele parar só o objeto, ele faz o objeto voltar na direção contrária que ele estava vindo. Então, por exemplo, você está indo da direita para a esquerda, você usa, ele para no ar, depois volta no sentido contrário. E tem um que solta fogo, que a gente viu que atacando um inimigo. Tem outro que permite que o Link atravesse paredes. Esse é bem interessante, porque acho que tem muito a ver também com essa questão de você explorar o mundo, né? Então, você conseguir atravessar paredes pode dar muita liberdade. Nossa, isso vai ser interessante. Então, tem essas questões. E só uma curiosidade, já que a gente falou desse Sheikah Slate aí,
é que ele foi inspirado no gamepad do Wii U, porque esse jogo começou a ser feito pensando no Wii U. Então, Nossa, faz como se sentido. fosse um tabletzinho, assim, né? Que ele carrega. Nossa, bem, bem observado. Assim, é difícil imaginar como melhorar ainda mais o Breath of the Wild, Uhum. porque já é muito completo. Mas, assim, dado a importância do título, eu acho que a Nintendo vai encontrar maneiras de seguir a ideia e trazer mais novidades para o jogo, mantendo essas mesmas características que a gente comentou, né? Então aí eu acho que por enquanto, né, o grande título para 2022 é a sequência do Breath of the Wild. Com certeza. Além desses jogos, Brunão, acho que um que você comentou comigo, vale a pena a gente só mencionar, é o Metroid Prime 4. Você acabou de me perguntar se você acha que seria lançado em 2022 e tal. Não tem nenhuma informação falando que vai ser em 2022. Então, eu acho improvável que seja em 2022. Eu acho que, assim, existe uma chance de ser só se for um desses lançamentos meio surpresa, como foi o Metroid Dread do ano passado. Mas faz um tempo que está em desenvolvimento, teve toda aquela questão do jogo começar a ser desenvolvido de novo por outra empresa. E eu acho que o mais provável é que em 2022 a gente tenha informação sobre esse jogo. Talvez, assim, trailer, gameplay, e aí, sabe, prever o lançamento para 23, que a gente ainda não tem nenhum grande título anunciado. Eu acho que é o mais provável. Tomara que a gente não passe mais um ano no escuro, né, sobre esse jogo. Eu acho que vai ter. Acho que pelo menos um trailer vai ter alguma novidade. Porque o Bayonetta também começou... Foi mais ou menos isso. Ele começou a ser produzido lá em 2017 e anunciaram. Daí não falaram mais nada. Em 21 trouxeram informações novas falando que ia ser lançado em 22. Agora, o Metroid Prime, ele teve aquele acidente de percurso, vamos dizer assim, que começou a ser desenvolvido de novo. Mas agora já tem, acho que já deu um tempo suficiente para ter alguma informação, né? Para o jogo já ter algum trailer, ou um teaser, pelo menos, que seja. Eu acho que até o final de 2022, não acredito que o jogo será lançado. Para mim vai ser surpresa se for. Mas informação, com certeza, a gente vai ter. Isso aí pode escrever. Se não acontecer, vocês me cobram depois. que é clássico, queimar a língua é... Se a franquia Metroid seguisse com uma linha de jogos 2D e outra seguindo o que era o Prime, né, com jogos 3D também. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser assim a partir de agora, porque o Dread fez bastante sucesso. Os jogos de Metroid Prime são os mais bem-sucedidos, né? Talvez de vendas, assim, e tudo, da franquia Metroid. Eu acho que faz sentido, assim como o Mario, né, conseguiu mais ou menos também continuar com os dois, que acabam sendo bem diferentes, né, os jogos. E ao mesmo tempo os dois muito bons. Muito diferente. Uhum. Mas é isso então, Brunão. Com isso a gente encerra os principais lançamentos aí de 22, Metroid Prime. Como eu disse, não tem confirmação ainda, ninguém nem falou da data de lançamento. Mas a gente fica de olho, né? Vai que é um lançamento a gente surpresa. sabe que assim, o jogo existe e em algum momento informações vão surgir. Exatamente. Então, bom, terminando esse podcast, a gente percebe que realmente tem muitos jogos grandes. Pô, Pokémon Arceus, Kirby 3D, tem mesmo sem ser da Nintendo, tem o tal do Sonic Open World, a sequência do Breath of the Wild, Splatoon, Bayonetta. Quer dizer, é um ano que já agora em janeiro a gente já sabe que promete muito, né, Brunão? Já vai começar agitado com o Arceus. Vai ser muito bom. Diferentemente de 21, que a gente tinha expectativa mais baixa, esse ano expectativa alta e vários jogos já, franquias grandes confirmadas. É isso então, né, Brunão? Agora é aproveitar esse ano, cada um dos jogos a gente vai aqui falando sobre no que deu. Vai ser um ano muito bom para falar sobre Nintendo, Brunão. Concordo, assunto não vai faltar não. Com certeza. É isso aí então, galera. Quer dar mais alguma coisa aí no final, Brunão? Quer palavras finais? Cara, acho que só, assim, grandes expectativas para 22, por todos esses títulos aí que você falou. Isso se não tivermos ainda mais surpresas, acho que vai ser um ano muito bom.
Com certeza. E só pra deixar claro aí, ó, pelo menos Kirby, Zelda, Splatoon, esses eu vou pegar, e o Pokémon Arceus, esses eu vou pegar com certeza, então a gente vai falar muito aqui. Os grandes títulos eu vou comprar, não vai ter como. Se eu não vai ter, não dá pra deixar passar. Esse ano vai ser daqueles. Beleza, então, Brunão, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora. Não se esqueça de seguir o Resenha Bros no Instagram, @Resenha Bros. Se inscreve aí também onde você está escutando, seja no YouTube ou no seu agregador de podcast, para sempre saber quando chegar episódio novo. E agradeço mais uma vez, grandes saudações nintendistas a todos que estão escutando. E valeu demais, Pedrão, e a todos aí que estão ouvindo, muito obrigado. Um feliz ano novo com muitos jogos. E a tropa Nintendo segue firme. Evidente. Falou, galera. Até mais.